Um caso do inspetor Gamache, de Louise Penny. Traduzido por Simone Reisner. Narrado por Cláudio Amado. Em memória dos meus pais, com amor. Prólogo. Há mais de um século, os chamados barões ladrões descobriram o lago Massawippi. Eles vieram decididos de Montreal, Boston e Nova York e construíram o grandioso hotel nas profundezas da mata canadense. É claro que não colocaram a mão na massa. Contrataram homens com nomes como Zoetic, Telésfore e Honoré para derrubar a mata densa e antiga. No início, tendo passado a vida inteira naquele local intocado, os quebequenses resistiram. Recusaram-se a destruir algo de tamanha beleza, e alguns mais intuitivos entenderam que a empreitada ocasionaria o fim de tudo aquilo. Mas o dinheiro falou mais alto, e pouco a pouco a floresta recuou, e o magnífico Manoir Bellechasse surgiu. Depois de meses sendo cortados, descascados, girados e secos, os enormes troncos foram finalmente empilhados e tomaram forma. Era uma arte, a construção daquele imóvel de madeira. No entanto, o que guiava os olhos afiados e as mãos ásperas daqueles homens não era a estética, mas a certeza de que o frio cortante do inverno mataria quem estivesse lá dentro, se eles não escolhessem os troncos com sabedoria. Um Courret de Bois, um homem da floresta do imaginário canadense, poderia passar horas contemplando o tronco limpo de uma árvore maciça, como se o decifrasse. Dava voltas e mais voltas ao redor dele, sentando-se em um toco, enchendo seu cachimbo e analisando-o, até que finalmente percebia exatamente onde aquela árvore deveria ser assentada pelo resto da vida. Levou anos, mas finalmente a grande obra foi concluída. O último homem subiu no magnífico telhado de cobre e ali, postado como um para-raios, observou, de uma altura que jamais voltaria a alcançar, as florestas e o lago sombrio. E se os olhos daquele homem conseguissem enxergar a uma distância ainda maior, teria visto algo terrível se aproximando, como as veias elétricas dos relâmpagos de verão, marchando na direção não apenas do hotel, mas do lugar exato em que ele estava, no brilhante telhado de metal. Algo terrível estava para acontecer bem ali. Ele já havia instalado telhados de cobre antes, todos iguais. Mas dessa vez, quando todos pensavam que estava pronto, ele subiu de novo e acrescentou uma cumeeira, uma peça ao longo da linha, de encontro das águas do telhado. Não tinha ideia do motivo, exceto que lhe pareceu bom e necessário. E havia cobre sobrando. Ele acabaria repetindo aquele modelo muitas vezes, em edifícios de grande porte, por todo o território em expansão. Mas aquele foi o primeiro. Após martelar o último prego, ele desceu devagar, com cuidado, atento. Os homens receberam o pagamento que lhes era devido e partiram em canoas, o coração tão pesado quanto os bolsos. E, ao olhar para trás, o mais intuitivo deles notou que haviam criado algo um pouco semelhante a uma floresta tombada de lado, de uma forma nada natural. Pois desde o início havia algo pouco natural no Manoir Bellechasse. Uma construção de beleza espantosa, com seus troncos de coloração dourada. Era feito de madeira e tabique, e ficava bem à beira da água. A construção dominava o lago Massawippi, assim como os barões ladrões
dominavam tudo. Exercer tal controle parecia inevitável a esses capitães da indústria. Assim, uma vez por ano, homens com nomes como Andrew, Douglas e Charles deixavam seus impérios de ferrovias e uísque, trocavam as perneiras por mocassins de couro macio e iam de canoa até o hotel à margem do lago isolado. Estavam cansados de roubar e precisavam de outra distração. O Manoir Belchasse foi criado e concebido para permitir que esses homens praticassem uma única atividade: matar. A mudança foi bem-vinda. Ao longo dos anos, a floresta foi desaparecendo. As raposas e os veados, os alces e os ursos, todas as criaturas selvagens caçadas pelos barões ladrões, foram se afastando. Os Abenaquis, tomados pela repulsa, deixaram de transportar em suas canoas os industriais ricos até o grandioso hotel. Cidadezinhas e vilarejos surgiram. Os lagos próximos foram descobertos por visitantes, que aproveitavam ali as férias ou os finais de semana. Mas o Belchasse permaneceu. A direção mudou ao longo das gerações, e, pouco a pouco, as cabeças assustadas e empalhadas de veados e alces mortos, até mesmo a de um raro puma, foram guardadas no sótão para nunca mais serem devolvidas às paredes. À medida que a fortuna de seus criadores se desvanecia, o mesmo acontecia à construção. Grande demais para uma única família e afastado demais para um hotel, o local ficou abandonado por muitos anos. Quando a floresta começou a se sentir encorajada o suficiente para recuperar o que lhe pertencia, alguém comprou a propriedade. Uma estrada foi aberta, cortinas foram instaladas, aranhas e besouros e corujas foram expulsos dos cômodos, e hóspedes pagantes foram convidados a entrar. E o Manoir Belchasse se tornou um dos mais requintados auberges da província do Quebec. No entanto, se em mais de um século o lago Massawippi havia mudado, o Quebec havia mudado, o Canadá havia mudado, quase tudo havia mudado. Um elemento se manteve intocado: os barões ladrões. Eles voltaram ao Manoir Belchasse e voltaram para matar. 1. No auge do verão, os visitantes desceram até o hotel isolado à beira do lago, convocados para o Manoir Belchasse por convites idênticos, em papel velino. Os endereços escritos em uma caligrafia emaranhada, que mais parecia uma teia de aranha, enfiados em caixas de correio e nas fendas para a correspondência das casas. O papel encorpado tinha ido parar em residências imponentes de Vancouver e Toronto, e em uma pequena casa de tijolinhos aparentes em Three Pines. O carteiro atravessara a cidadezinha quebequense com o convite na bolsa, sem se apressar. Melhor não se esforçar muito naquele calor, dissera a si mesmo, parando para tirar o chapéu e secar o suor do rosto. Eram regras do sindicato. Mas a verdadeira razão para a sua letargia não era o sol brilhante nem o calor intenso, mas algo mais pessoal. Ele sempre se demorava em Three Pines. Vagava lentamente pelos canteiros perenes de rosas, lírios e digitales. Ajudava as crianças a encontrar rãs no lago do parque. Sentava-se no muro quente de pedras e observava a rotina do antigo vilarejo. Isso acrescentava horas ao seu dia de trabalho e fazia com que fosse o último a voltar ao centro de distribuição. Ele era ridicularizado por ser tão lento e suspeitava que fosse essa a razão de nunca ter sido promovido. Por 2 décadas ou mais,
não tivera pressa. Em vez de acelerar, passeava por Three Pines, conversando com as pessoas que caminhavam com seus cachorros, e, muitas vezes, ia com elas tomar uma limonada ou um té glacê em frente ao bistrô. Ou, se fosse inverno, um café olé junto à lareira crepitante no seu interior. Os habitantes, sabendo que ele estava almoçando no bistrô, às vezes iam lá buscar a correspondência e conversar um pouquinho. Ele trazia notícias de outros vilarejos em sua rota, como um menestrel viajante em tempos medievais, com relatos sobre pestes, guerras ou inundações em outros lugares, mas nunca naquela bela e pacata vila. Ele sempre imaginava que Three Pines, aninhada entre as montanhas e cercada pela floresta canadense, era desconectada do mundo exterior. A impressão era exatamente essa. Dava-lhe certo alívio. Por isso ele seguia devagar. Naquele dia, carregava um maço de envelopes nas mãos suadas, torcendo para não estragar o papel grosso e perfeito do belo envelope no topo. Subitamente, a caligrafia chamou sua atenção, fazendo-o reduzir o ritmo ainda mais. Depois de décadas como carteiro, ele sabia que entregava mais do que apenas cartas. Sabia que, em seus anos de trabalho, lançara bombas ao longo de sua rota. Ótimas notícias, nascimentos, prêmios de loteria, mortes de tias distantes e ricas. Mas ele era um homem bom e sensível, e sabia que também era o portador de más notícias. Partia seu coração pensar na dor que às vezes causava, especialmente naquela cidadezinha. Ele sabia que o que tinha nas mãos agora era isso, e muito mais. Talvez possuísse certo nível de telepatia, que lhe dava essa certeza, mas também tinha uma habilidade inconsciente de ler a escrita manual. Não apenas as palavras, mas o impulso por trás delas. O simples e banal endereço de 3 linhas no envelope lhe dizia mais do que onde deveria entregar a carta. Ele sabia dizer que a mão era velha e fraca, debilitada não só pela idade, mas pela raiva. Nada de bom viria daquele objeto que tinha em mãos. De repente, desejou se livrar dele. Sua intenção era ir até o bistrô, pedir uma cerveja gelada e um sanduíche, conversar com o dono, Olivier, e ver se alguém aparecia para buscar sua correspondência, porque ele também estava se sentindo um pouco preguiçoso. Mas, em um estalo, ficou energizado. Atônitos, os moradores viram algo completamente inusitado. O carteiro correndo. Ele parou, virou e se afastou rapidamente do bistrô, em direção a uma caixa de correio enferrujada, em frente a uma casa de tijolinhos, com vista para a praça. A caixa rangeu ao ser aberta. Ele não podia culpá-la. Empurrou a carta e fechou bem rápido a portinhola barulhenta. Ficou surpreso quando a velha caixa de metal não se engasgou e cuspiu de volta o desventurado envelope. Ele se acostumara a ver suas cartas como seres vivos e as caixas de correio como animais de estimação. E tinha feito algo terrível àquela caixa e àquelas pessoas. Mesmo se estivesse vendado, Armand Gamache saberia exatamente onde se encontrava. Era o cheiro. Aquela combinação de madeira queimada, livros velhos e Madre Silva. Monsieur e Madame Gamache, quel plaisir? Clementine Dubois deu a volta no balcão da recepção do Manoir Belchasse, a pele flácida dos braços estendidos, balançando feito asas. Reine-Marie Gamache foi ao encontro dela. As duas se abraçaram e deram 2 beijinhos na bochecha uma da outra.
Depois de Gamache trocar abraços e beijos com Madame Dubois, ela recuou um passo para examinar o casal. Diante de si, viu Reine Marie, baixa, nem gorda nem magra, cabelo grisalho, e um rosto que revelava os anos de uma vida bem vivida. Ela era uma graça, embora não estivesse dentro do padrão típico de beleza. Era o que os franceses chamavam de soie. Usava uma saia azul escura até o meio da panturrilha e uma blusa branca bem passada. Simples, elegante, clássica. Já o homem era alto e forte. Com seus 50 e poucos anos, ainda mantinha boa forma, mas mostrava evidências de uma vida permeada por bons livros, comidas maravilhosas e caminhadas tranquilas. Ele parecia um professor, embora Clementine Dubois soubesse que não era. Seu cabelo estava mais ralo. Antes ondulado e escuro, agora se mostrava mais fino no topo e grisalho acima das orelhas e nas laterais, onde se enrolava um pouco sobre o colarinho. No rosto, havia apenas um bigode bem aparado. Vestia uma jaqueta azul marinho, calça caque e uma camisa azul macia, com gravata. Sempre impecável, mesmo no calor daquele final de junho. Mas o mais impressionante eram seus olhos, de um castanho profundo. Ele emanava calma, da mesma forma que os outros homens emanavam água de colônia. Mas vocês parecem cansados. A maioria dos donos de hotel teria exclamado: mas vocês estão ótimos. Mas, Vuillon, vocês nunca envelhecem. Ou mesmo, vocês estão cada vez mais jovens. Sabendo que ouvidos velhos nunca se cansam dessas palavras. Embora os ouvidos dos Gamaches ainda não pudessem ser considerados velhos, eles estavam de fato cansados. Tinha sido um longo ano, e seus ouvidos tinham escutado mais do que gostariam. E, como sempre, o casal havia se dirigido ao Manoir Belchasse para deixar tudo isso para trás. Enquanto o resto do mundo celebrava a entrada de um novo ano em janeiro, os Gamaches a celebravam no auge do verão canadense, quando visitavam aquele lugar abençoado, se afastavam do mundo e recomeçavam. Estamos mesmo um pouco cansados, admitiu Reine Marie, sentando-se agradecida na confortável poltrona próxima ao balcão da recepção. Bom, já vamos cuidar disso, garantiu Madame Dubois, voltando graciosamente para o balcão em um movimento ensaiado. Ela se sentou em sua cadeira confortável, puxou o livro de registros e colocou os óculos. Onde foi que colocamos vocês? Armand Gamache sentou-se na poltrona ao lado da esposa e eles se entreolharam. Sabiam que, se procurassem naquele mesmo livro, encontrariam suas assinaturas, uma vez por ano, desde algum dia de junho, mais de 30 anos antes, quando o jovem Armand havia economizado dinheiro e levado Reine Marie até ali, por uma noite. No menor dos quartos, nos fundos do esplêndido e antigo hotel, sem vista para as montanhas, o lago ou os exuberantes jardins perenes, com peônias frescas e rosas em sua primeira floração. Ele economizara por meses, querendo que a visita fosse especial, querendo que Reine Marie soubesse quanto ele a amava, como ela era preciosa em sua vida. E assim eles ficaram juntos pela primeira vez. O doce aroma da floresta, do tomilho da cozinha e dos lilazes os alcançando através da janela de tela, de maneira quase palpável. Mas o melhor cheiro de todos era o dela, jovem e quente em seus braços fortes. Ele escreveu um bilhete de amor naquela noite.
Cobriu-a suavemente com um lençol branco simples e então, sentado na cadeira de balanço estreita, não ousando balançá-la, por medo de que batesse na parede atrás, ou esbarrasse as canelas na cama à frente, perturbando Reine-Marie, ele a observou respirar. No bloco do Manoir Belchasse escreveu: "O meu amor não tem. Como pode um homem guardar tanto? Meu coração e minha alma ganharam vida. Meu amor por você." Ele passou a noite escrevendo, e, na manhã seguinte, colado no espelho do banheiro, Reine-Marie encontrou o bilhete. "Eu te amo." Clementine Dubois estava lá naquela época. O corpo grande, andar vacilante, um sorriso no rosto. Ela já era velha, e a cada ano Gamache temia ligar para fazer uma reserva e ouvir uma voz estranha e firme dizer: "Bonjour, Manoir Belchasse, puis voider?" Em vez disso, ele ouvia: "Monsieur Gamache, que prazer! Vocês vêm nos visitar de novo, certo?" Era como ir à casa da vovó. E enquanto Gamache e Reine-Marie haviam certamente mudado, se casaram, tiveram 2 filhos, uma neta, e agora havia outro neto a caminho, Clementine Dubois nunca parecia diferente. Nem o seu grande amor, o Manoir. Era como se os dois fossem um só, gentis e amorosos, reconfortantes e acolhedores. E misteriosa e deliciosamente imutáveis, em um mundo que parecia se transformar tão depressa, nem sempre para melhor. "Algum problema?" perguntou Reine-Marie, percebendo a expressão de Madame Dubois. "Devo estar ficando velha", respondeu ela, erguendo os olhos cor de violeta chateados. Gamache sorriu de maneira tranquilizadora. Pelos seus cálculos, ela devia ter pelo menos 120 anos. "Se você não tiver um quarto, não se preocupe. Podemos voltar numa outra semana", disse ele. Eastern Townships ficava a apenas 2 horas de viagem da casa deles, em Montreal. "Ah, eu tenho um quarto, mas esperava ter algo melhor. Quando vocês ligaram para fazer as reservas, eu deveria ter guardado a suíte do lago, a mesma em que ficaram no ano passado. Mas o Manoir está cheio. Uma família, os Finney, ocupou os outros 5 quartos. Eles vieram para..." Ela parou de repente e deixou os olhos caírem sobre o livro, em um ato tão cauteloso e pouco característico que os Gamaches trocaram olhares. "Eles vieram para?" repetiu Gamache, quando o silêncio se prolongou. "Bem, não importa. Temos bastante tempo para isso", disse ela, erguendo o olhar e sorrindo para tranquilizá-los. "Me desculpem por não ter guardado o melhor quarto para vocês. Se nós quiséssemos a suíte do lago, teríamos pedido", comentou Reine-Marie. "Você conhece Armand. Essa é a única aposta dele na incerteza. Um aventureiro." Clementine Dubois riu, sabendo que não era verdade. Ela sabia que o homem à sua frente vivia com grandes incertezas todos os dias de sua vida. Por isso ela queria tanto que a visita anual deles ao Manoir fosse repleta de luxo e conforto. E paz. "Nós nunca especificamos o quarto, madame", disse Gamache com aquela voz grave e gentil. "Sabe por quê?" Madame Dubois balançou a cabeça. Ela sempre tivera essa curiosidade, mas não achava certo interrogar seus hóspedes, especialmente aquele. "Todo mundo especifica", disse ela. "Na verdade, essa família pediu até mais vantagens gratuitas. Eles chegaram em Mercedes e BMWs e fizeram um pedido desses." Ela sorriu. Não irritada, mas um pouco perplexa que pessoas que já tinham tanto sempre quisessem muito mais.
Nós gostamos de deixar isso a cargo do destino, explicou ele. Ela examinou o rosto de Gamache para checar se ele estava brincando, mas achou que não. Ficamos felizes com o que conseguimos, concluiu o homem. E Clementine Dubois sabia que era verdade. Ela sentia o mesmo. Todas as manhãs, quando acordava, ficava um pouco surpresa por ver um novo dia, por estar ali, naquele velho hotel, às margens cintilantes daquele lago de água doce, cercada por florestas, córregos, jardins e hóspedes. Era a casa dela, e os hóspedes eram como membros da família. Embora Madame Dubois soubesse, por algumas experiências amargas, que nem sempre dá para escolher ou mesmo gostar da própria família. Aqui está, disse ela, pegando uma velha chave de bronze com um longo chaveiro. A suíte da floresta. Infelizmente fica na parte dos fundos. Reine Marie sorriu. Nós sabemos onde fica. Merci. Os dias se seguiram suavemente, enquanto os Gamaches nadavam no lago Massauípe e caminhavam pela floresta cheirosa. Eles liam e conversavam amigavelmente com os outros hóspedes, e aos poucos foram conhecendo-os. Até alguns dias antes, eles nunca tinham ouvido falar dos Finney, mas agora eram companheiros no hotel isolado. Como viajantes experientes em um cruzeiro, os hóspedes não eram nem muito distantes, nem muito próximos. Eles nem sabiam em que os outros trabalhavam, o que era bom para Armand Gamache. Era meio da tarde, e Gamache estava observando uma abelha que voava em torno de uma rosa particularmente vermelha, quando um movimento chamou sua atenção. Ele se virou na espreguiçadeira e viu quando o filho da família, Thomas, e sua esposa, Sandra, saíram do hotel, para o surpreendente calor do sol. Sandra levantou a mão magra e colocou enormes óculos escuros no rosto, de modo que lembrava uma mosca. Ela parecia não se encaixar naquele lugar. Certamente estava longe de seu habitat natural. Gamache calculou que ela devia ter entre 50 e 60 anos, embora fosse óbvio que estava tentando se passar por alguém bem mais jovem. Engraçado, pensou ele, como cabelo pintado, maquiagem pesada e roupas joviais, na verdade faziam a pessoa parecer mais velha. Eles caminharam até o gramado, os saltos de Sandra perfurando a grama, e ali pararam, como se esperassem aplausos. Mas o único som que Gamache ouviu veio da abelha, cujas asas zumbiam. Thomas parou no cume da pequena colina que descia até o lago, como um almirante na ponte. Seus olhos azuis penetrantes examinaram a água, à la Nelson em Trafalgar. Gamache percebeu que toda vez que via Thomas, pensava em um homem se preparando para a batalha. Thomas Finney tinha 60 e poucos anos e certamente era bonito. Alto e distinto, com cabelo grisalho e traços nobres. Nos poucos dias em que compartilharam o hotel, Gamache também identificou um toque de ironia no sujeito, um leve senso de humor. Ele era arrogante e autoritário, mas parecia ter consciência disso e ser capaz de rir de si mesmo. Isso o tornava mais cativante, e Gamache sentiu que a presença daquele homem já aquecia um pouquinho seu coração. O dia também estava tão quente que ele sentia que tudo parecia se aquecer, especialmente a velha edição da revista Life, que manchava suas mãos suadas. Olhando para baixo, ele viu, tatuado na palma da mão, E-F-I-L. Thomas e Sandra passaram direto pelos pais dele, que descansavam na varanda sombreada. Gamache ficou fascinado mais uma vez com a capacidade daquela família de tornar uns aos outros invisíveis. Por cima de seus óculos meia-lua,
Observou Thomas e Sandra examinarem as pessoas espalhadas pelo jardim e ao longo da margem do lago. Julia Martin, a mais velha das irmãs, e alguns anos mais nova que Thomas, estava sentada sozinha no cais, em uma cadeira adirondaque, lendo. Ela usava um maiô branco simples. Tinha 50 e poucos anos, era magra e brilhava como um troféu, como se tivesse espalhado o óleo de cozinha pelo corpo. Parecia fritar ao sol. E, estremecendo, Gamache imaginou sua pele começando a crepitar. De vez em quando, Julia abaixava o livro e olhava para o lago calmo, pensando. Gamache sabia o suficiente sobre a mulher para entender que ela tinha muito em que pensar. No gramado que levava até o lago, estava a irmã mais nova, Mariana, mãe de Bin, que a acompanhava. Enquanto Thomas e Julia eram magros e bonitos, Mariana era baixinha, rechonchuda e inquestionavelmente feia. Parecia o completo oposto dos irmãos. Suas roupas pareciam sentir rancor da dona e se revezavam entre escorregar desajeitadamente e se amassar em seu corpo, de modo que ela estava sempre se ajeitando, puxando ou se contorcendo. Já Bin era uma graça, com cabelo comprido muito louro, quase branco ao sol, cílios escuros espessos e olhos azuis brilhantes. Naquele momento, Mariana parecia estar fazendo tai chi, embora com movimentos de sua própria autoria. Olhe, meu amor, um guindaste. Mamãe é um guindaste. A mulher se equilibrava sobre uma perna, os braços esticados para o alto e o pescoço estendido até o limite. Bin, de 10 anos, ignorou a mãe e continuou a ler. Gamache se perguntou quão entediada a criança devia estar. É a posição mais difícil, explicou Mariana, mais alto do que o necessário, quase se estrangulando com um de seus lenços. Gamache tinha notado que o tai chi, a yoga, as meditações e os exercícios em geral só aconteciam quando Thomas aparecia. Estaria ela tentando impressionar o irmão mais velho? Ponderou Gamache. Ou envergonhá-lo? Thomas deu uma rápida olhada naquele guindaste desequilibrado e conduziu Sandra na direção oposta. Encontraram 2 cadeiras na sombra, isoladas, e se sentaram. Você não está espionando eles, está? Perguntou Reine Marie, baixando o livro para olhar para o marido. Espionando é um exagero. Estou observando. Você não devia parar com isso? Perguntou a esposa para, um momento depois, acrescentar. Alguma coisa interessante? Ele riu. Nada. Ainda assim, comentou Reine Marie, olhando ao redor, para os finis espalhados. Família estranha, vêm todos juntos e depois ficam ignorando uns aos outros. Poderia ser pior, eles poderiam estar se matando. Reine Marie riu. Eles nunca se aproximariam o suficiente para conseguir. Gamache gruiu em concordância e percebeu satisfeito que não se importava. Era problema dos outros, não dele. Além disso, depois de alguns dias juntos, ele se afeiçoara aos finis de uma forma até engraçada. Votre thé glacé, madame? O jovem falava francês com um delicioso sotaque inglês canadense. Merci, Elliot, respondeu Reine Marie, protegendo os olhos do sol e sorrindo para o garçom. Um plaisir. O rapaz sorriu e entregou um copo alto de chá gelado para Reine Marie e um copo de limonada densa para Gamache, saindo em seguida para entregar o restante das bebidas. Eu me lembro de quando eu era jovem que nem ele, comentou Gamache com um tom de melancolia. Você pode já ter tido essa idade, mas nunca foi assim.
Ela fez um sinal para indicar Elliot, que cruzava de maneira atlética o gramado bem cuidado, usando calça preta e uma pequena jaqueta branca ajustada ao corpo. Ah, meu Deus, eu vou ter que lutar contra outro pretendente. Talvez. Você sabe que eu faria isso. Disse ele tomando a mão da esposa. Eu sei que não faria. Você ficaria batendo boca com ele até a morte. Bem, é uma estratégia. Esmagá-lo com meu enorme intelecto. Posso imaginar o terror dele. Gamache bebeu um pouco da limonada e, de repente, fez uma careta, os olhos se enchendo de lágrimas. Ah, e que mulher resistiria a isso? Disse ela, ao ver os olhos trêmulos e lacrimejantes dele e seu rosto contraído. Açúcar, precisa de açúcar. Tentou explicar ele, engasgando-se. Espera, vou pedir ao garçom. Pode deixar, eu mesmo peço. Ele tossiu, lançou um olhar de falsa seriedade para Reine Marie e se levantou da espreguiçadeira funda e confortável. Levando sua limonada, ele vagou pelo caminho por entre os jardins em direção à ampla varanda, já mais fria e protegida do sol da tarde. Bert Finney baixou seu livro e olhou para Gamache. Em seguida sorriu e acenou educadamente. Bonjour, disse ele. Dia quente. Mas estou notando que aqui está mais fresco. Observou Gamache, sorrindo para o casal de idosos sentados lado a lado, tranquilos. Finney era visivelmente mais velho que a esposa. Gamache calculou que ela devia ter pouco mais de 80 anos e ele provavelmente quase 90. E trazia em si aquela semi-transparência, característica, que as pessoas às vezes adquirem perto do fim. Eu vou lá dentro. Querem que eu traga alguma coisa? Perguntou ele, pensando mais uma vez que Bert Finney era ao mesmo tempo cortês e uma das pessoas menos atraentes que já conhecera. Censurou a si mesmo por ser tão superficial e se esforçou para não ficar olhando. Monsieur Finney era tão repulsivo que era quase sedutor, como se a estética fosse circular, e o pobre homem tivesse circunnavegado aquele mundo inclemente. Sua pele era avermelhada e repleta de marcas, o nariz grande e deformado, vermelho e cheio de veias aparentes, como se ele tivesse cheirado vinho de Borgonha e a substância tivesse manchado a pele. Os dentes se projetavam para fora, amarelados e tortos. Os olhos eram pequenos e ligeiramente vesgos. Um olho preguiçoso, pensou Gamache. Aquilo que costumava ser conhecido como um olhar maligno em tempos mais sombrios, quando homens como ele eram, na melhor das hipóteses, expulsos da sociedade civilizada e, na pior das hipóteses, destinados à fogueira. Ao lado do marido, Irene Finney usava um vestido floral de verão. Era gordinha, com o cabelo branco e suave, preso em um coque frouxo, e pele delicada e branca, algo que Gamache acabara notando, ainda que a senhora não tivesse olhado para cima. Ela parecia um travesseiro desbotado, macio e convidativo, ao lado de um penhasco em forma de rosto. Não, estamos bem, mas merci. Gamache notou que Finney era o único da família que sempre tentava falar um pouco de francês com ele. Dentro do hotel, a temperatura caiu novamente. Estava quase frio lá dentro, um alívio do calor do dia. Levou um instante para os olhos de Gamache se ajustarem. A porta de bordo escura que dava para a sala de jantar estava fechada. Gamache bateu com hesitação, abrindo-a em seguida e entrando no cômodo com painéis de madeira nas paredes. As mesas estavam sendo postas, com toalhas de linho branco engomado, talheres de prata esterlina, porcelana branca fina e um pequeno arranjo de flores frescas em cada mesa. O cômodo cheirava a rosas e madeira, a ervas e polidor de prata, a beleza e ordem.
O sol entrava pelas janelas que iam do chão ao teto e tinham vista para o jardim. Estavam fechadas no momento, para manter o calor fora e o frio dentro. O manoir Belchassi não tinha ar-condicionado, mas os troncos maciços funcionavam como um isolamento natural, preservando o calor durante os invernos mais amargos do Quebec e bloqueando-o nos dias de verão mais escaldantes. Aquele nem era o mais quente. Menos de 20 graus, imaginou Gamache. Mas ele continuava grato pela obra feita pelos Courriers de Bois, que construíram aquele lugar com as próprias mãos e escolheram cada tronco com tanta precisão que nada que não fosse convidado jamais poderia entrar. Monsieur Gamache. Pierre Patinaud aproximou-se sorrindo, limpando as mãos em um pano. Ele era alguns anos mais novo que Gamache e mais magro. Toda aquela correria de mesa em mesa, pensou Gamache. Mas o maître nunca parecia correr. Atendia a todos sem pressa, como se fossem os únicos no auberge, sem ignorar ou deixar de ajudar qualquer um dos outros hóspedes. Era um dom especial dos melhores maîtres, e o manoir Belchassi era famoso por ter apenas o melhor. O que posso fazer pelo senhor? Ligeiramente tímido, Gamache estendeu o copo. Desculpe incomodar, mas eu preciso de um pouco de açúcar. Oh, céus! Eu bem que temia isso. Estamos sem. Mandei um dos garçons até o vilarejo para comprar mais. Désolé. Mas se o senhor esperar aqui, acho que sei onde a chefe esconde seu estoque de emergência. Realmente, essa é uma situação inusitada. O mais inusitado, pensou Gamache, era ver o maître abalado. Não quero incomodar, disse ele para Patinaud, que, no entanto, já se afastara. Pouco depois, o maître retornou, um pequeno recipiente de porcelana branca nas mãos. Voa lá, tudo certo. Mas claro que tive que lutar com a chefe Veronique para conseguir isso. Eu ouvi os gritos, merci. Pour vous, monsieur, c'est un plaisir. Patinaud pegou seu pano e uma tigela de prata e continuou com o polimento, enquanto Gamache jogava o precioso açúcar em sua limonada. Os dois olharam pelas janelas, em um silêncio cúmplice, para o jardim e o lago brilhando mais além. Uma canoa vagava preguiçosamente no silêncio da tarde. Verifiquei meus instrumentos há alguns minutos, comentou o maître. Uma tempestade está a caminho. Vraiment? O dia estava claro e calmo, mas, como todos os outros hóspedes do hotel antigo e gracioso, ele passara a acreditar nos relatórios meteorológicos diários do maître, obtidos de suas estações meteorológicas caseiras, espalhadas pela propriedade. Era um hobby, como o maître explicara uma vez, que passava de pai para filho. Alguns pais ensinam os filhos a caçar ou pescar. O meu me levava para a floresta e me ensinava sobre o tempo. Contara a ele certo dia, enquanto mostrava a Gamache e René-Marie o barômetro e o velho recipiente de vidro, com água quase até a boca. Agora estou ensinando a eles. Pierre Patinaud indicou os jovens da equipe. Gamache torceu para que estivessem prestando atenção. Não havia televisão no Belchassi, e até a transmissão por rádio era irregular. Então, os boletins oficiais não estavam disponíveis. Apenas Patinaud e sua habilidade quase mítica de prever o tempo. Todas as manhãs, quando chegavam para o café, a previsão estava fixada na porta da sala de jantar. Ele sabia como lidar com uma nação viciada no clima. Patinaud observou o dia tranquilo. Nem uma folha se mexia. Oui, uma onda de calor está chegando. Depois, tempestade. E parece que vai ser forte. Merci, disse Gamache, erguendo sua limonada para o maître, e saiu. Ele adorava tempestades de verão, especialmente no Belchassi. Ao contrário de Montreal, onde as tempestades pareciam chegar de repente,
Ali ele podia vê-las se aproximando. Nuvens escuras se acumulavam acima das montanhas, no extremo oposto do lago. Então, uma cortina cinza de chuva caía à distância. Parecia se preparar, respirar um pouco e depois marchar como uma linha de infantaria claramente marcada na água. O vento aumentava, sacudindo furiosamente as árvores mais altas. Então a chuva atacava. Bum! E enquanto ela uivava, soprava e se lançava sobre tudo, Gamache estava em segurança no manoir, com Reine-Marie. Assim que ele saiu do hotel, o calor o atingiu como uma pancada. Conseguiu açúcar? Indagou Reine-Marie, tocando o rosto do marido quando ele se inclinou para beijá-la, antes de se acomodar de novo em sua cadeira. Absolument. Ela voltou a ler, e Gamache procurou o Le Devoir, mas sua mão hesitou, pairando sobre as manchetes dos jornais. Outro referendo de soberania possível. Guerra de gangues de motoqueiros. Terremoto catastrófico. Em vez disso, ele alcançou a limonada. O ano todo, ele sentia água na boca ao se lembrar da limonada caseira do Manoir Belchasse. Tinha um sabor puro, fresco, doce e azedo. Gosto de sol e de verão. Gamache sentiu seus ombros cederem. Estava relaxando. Era uma sensação boa. Tirou o chapéu de sol dobrável e secou a testa. A umidade estava aumentando. Naquela tarde pacífica, Gamache achava difícil acreditar que uma tempestade estivesse a caminho. Mas sentiu uma gota escorrer pela coluna, uma corrente solitária de transpiração fazendo-lhe cócegas. Conseguia sentir que a pressão do ar estava aumentando e se lembrou das palavras do maître. Amanhã o tempo não estará muito agradável. Alertou ele. 2. Depois de um mergulho refrescante e um gin tônica no cais, os Gamaches tomaram banho e se juntaram aos outros convidados na sala de jantar. Velas brilhavam dentro de lampiões e cada mesa era adornada com buquês simples de rosas inglesas. Havia arranjos mais exuberantes na lareira, grandes exclamações de peônias, lilazes, delfínios azul bebê e corações sangrentos arqueados. Os Finis estavam sentados juntos, os homens de smoking, as mulheres em vestidos de verão, apropriados para a noite quente. Bin usava short branco e uma blusa verde engomada. Os convidados assistiram ao sol se pôr, atrás das colinas rochosas do lago Massawip, e desfrutaram dos vários pratos servidos, um após o outro, começando com a amuse-boucher da chefe, feito com carne de cervo local. Reine-Marie optou pelos escargots à Lei, seguidos de peito de pato com confit de gengibre silvestre, tangerina e laranjinha quinquã. Gamache começou com rúcula fresca, colhida na horta, salpicada com parmesão ralado. Depois pediu salmão orgânico com iogurte temperado com azedinha. E para a sobremesa? Perguntou Pierre, enquanto tirava uma garrafa do balde de gelo e derramava o resto do vinho em suas taças. O que você recomenda? Reine-Marie mal acreditou que estivesse perguntando. Para madame, temos sorvete de menta, refrescante, em um éclair recheado com chocolate amargo orgânico cremoso. E para o monsieur, um pudim chômé à la règle avec crème chantilly. Meu Deus! Sussurrou Reine-Marie, voltando-se para o marido. O que foi mesmo que o Oscar Wilde disse? Posso resistir a tudo, menos a tentação. Eles pediram a sobremesa. Por fim, quando já não conseguiam comer mais nada, o carrinho de queijos chegou, sobrecarregado com uma seleção de queijos locais, feitos pelos monges da abadia beneditina próxima, de Saint-Benoît-du-Lac. Os irmãos levavam uma vida contemplativa,
criando animais, fazendo queijo e cantando cantos gregorianos tão belos que os tinham tornado mundialmente famosos, o que era irônico para homens que deliberadamente se retiraram do mundo. Saboreando o fromage bleu, Armand Gamache olhou para o lago, a luminosidade lá fora desaparecendo lentamente, como se um dia de tal beleza estivesse relutante em acabar. Uma única luz podia ser vista do outro lado do lago, um chalé. Em vez de ser invasivo e quebrar aquela beleza natural intocada, ele era acolhedor. Gamache imaginou uma família sentada no cais, observando estrelas cadentes, ou em uma sala rústica jogando baralho, ou palavras cruzadas à luz de lampiões de propano. É claro que eles deviam ter eletricidade, mas aquela era a sua fantasia. E nela as pessoas nas profundezas das florestas do Quebec viviam com lampiões a gás. Liguei para Paris e falei com Roselyne hoje, comentou Reine Marie, recostando-se na cadeira, ouvindo-a ranger confortavelmente. Está tudo bem? Gamache analisou a expressão da esposa, embora soubesse que se houvesse algum problema, ela já teria lhe contado. Tudo ótimo. Só faltam 2 meses. Vai nascer em setembro. A mãe dela irá para Paris para cuidar da Florence quando o bebê chegar, mas Roselyne perguntou se nós queríamos ir também. Ele sorriu. Já haviam conversado sobre isso, é claro. Estavam desesperados para ir, ver a neta, o filho e a nora. Para ver o bebê. Cada vez que pensava nisso, Gamache tremia de felicidade. A simples ideia de que seu filho teria outro filho lhe parecia quase inacreditável. Eles escolheram alguns nomes, disse ela casualmente. Mas Gamache conhecia bem a esposa, seu rosto, suas mãos, seu corpo, sua voz. E a voz dela tinha acabado de mudar. Me conta. Ele colocou o queijo no prato e cruzou as mãos grandes e expressivas em cima da toalha de linho branco. Reine Marie olhou para o marido. Para um homem tão avantajado, ele era capaz de ser muito calmo e contido, embora isso só aumentasse a impressão de sua força. Se for menina, eles acham que vão chamá-la Geneviève Marie Gamache. Gamache repetiu o nome. Geneviève Marie Gamache. É lindo. Seria esse o nome que eles escreveriam nos cartões de aniversário e de Natal? Geneviève Marie Gamache. Ela viria correndo pelas escadas para o apartamento deles em Outremont, com os pezinhos batendo no chão e gritando, vovô, vovô, e ele chamaria o nome dela, Geneviève, para em seguida pegá-la em seus braços fortes e segurá-la, abrigá-la naquela parte de seu ombro reservada às pessoas que amava? Será que um dia ele levaria Florence e Geneviève, encaminhadas pelo Parque Mont-Royal, e lhes ensinaria seus poemas favoritos? Respira ali o homem de alma partida que nunca para si mesmo disse: isso é meu, minha terra nativa. Como seu próprio pai lhe ensinara. Geneviève. E, se for um menino, prosseguiu Reine Marie, eles vão chamar de Honoré. Houve uma pausa. Soltou Gamache por fim, suspirando, e baixou os olhos. É um nome maravilhoso, Armand, e um gesto maravilhoso. Gamache assentiu, mas não disse nada. Ele já tinha se perguntado como se sentiria se isso acontecesse. Por alguma razão, talvez porque conhecia bem o filho, suspeitava que aconteceria. Eles eram muito parecidos. Altos, de porte imponente, bondosos, e ele mesmo não havia lutado com a ideia de chamar Daniel de Honoré. Até o dia do batismo, seu nome deveria ser Honoré Daniel. Mas no fim ele não teve coragem de fazer isso com o filho. A vida já não era difícil o suficiente, sem ter que passar por ela chamando-se Honoré Gamache. Ele pediu que você telefonasse. Gamache olhou para o relógio, quase 10 horas. Amanhã de manhã eu ligo.
E o que vai dizer? Gamache segurou as mãos da esposa, mas depois as soltou e sorriu para ela. O que você acha de tomarmos o café e o licor no salão principal? Ela analisou a expressão no rosto dele. Você quer sair para dar uma volta? Eu arranjo os cafés. Merci, mon cœur. J'attends. Respira ali o homem de alma partida. Sussurrou Armand Gamache para si enquanto caminhava, a passos cuidadosos no escuro. O doce aroma das flores noturnas lhe fazia companhia, assim como as estrelas, a lua e a luz do outro lado do lago. A família na floresta. A família de sua imaginação. Pai, mãe, filhos felizes e prósperos. Sem tristezas, sem perdas, sem batidas fortes na porta à noite. Enquanto observava o cenário, a luz se apagou e tudo mergulhou na escuridão do outro lado. A família dormia em paz. Honoré Gamache. Seria mesmo tão errado? Estaria ele errado em se sentir assim? E o que ele diria a Daniel pela manhã? Ele olhou para o nada, pensando nisso por alguns minutos. Então, lentamente, percebeu algo na floresta, brilhando. Olhou em volta para ver se havia mais alguém lá, outra testemunha. Mas o terraço e os jardins estavam vazios. Curioso, Gamache foi em direção à luz, a grama macia sob seus pés. Olhou para trás e viu as luzes brilhantes e alegres do manoá e as pessoas nos quartos. Então se voltou novamente para a floresta. Estava escura, mas não em silêncio. Criaturas se mexiam ali. Galhos se quebravam, coisas caíam das árvores e aterrizavam suavemente no chão. Gamache não tinha medo do escuro, mas, como a maioria dos canadenses com bom senso, tinha um pouco de medo da floresta. Mas a coisa branca brilhava e o chamava, e, como Ulisses com as sereias, ele foi atraído. O objeto se encontrava nos limites da floresta. Ao se aproximar, Gamache ficou surpreso ao descobrir que era grande e sólido, um quadrado perfeito, como um enorme cubo de açúcar. Chegava na altura de seu quadril, e, ao tocá-lo, rapidamente retirou a mão. Era frio, quase úmido. Estendendo a mão novamente, agora com mais firmeza, ele a descansou no topo da caixa e sorriu. Era mármore. Ele sentira medo de um cubo de mármore, pensou, e riu de si mesmo. Que humilhação! Gamache afastou-se um pouco e olhou para o objeto. A pedra branca brilhava como se tivesse capturado o pouco de luar que vinha em sua direção. É só um cubo de mármore, disse a si mesmo. Não um urso ou um puma. Nada com o que se preocupar e com certeza nada para assustá-lo. Mas assustou. Fez com que ele se lembrasse de algo. Pobre Peter da pele apinhada de pus. Gamache congelou. Pobre Peter da pele apinhada de pus. Aquela frase de novo. Ele se virou e viu uma pessoa parada no meio do gramado. Uma leve neblina pairava sobre ela, e um ponto vermelho brilhava perto de seu nariz. Julia Martin fumava um cigarro às escondidas. Gamache pigarreou ruidosamente e passou a mão ao longo de um arbusto. Instantaneamente, o ponto vermelho caiu no chão e desapareceu sob um pé elegante. Boa noite, disse ela alegremente, embora Gamache duvidasse que ela soubesse quem estava lá. Bonsoir, madame, respondeu Gamache, curvando-se ligeiramente quando se aproximou. Ela era esbelta e usava um vestido de noite simples e elegante. Cabelo, unhas e maquiagem estavam feitos, mesmo naquele local afastado. Ela balançou a mão fina na frente do próprio rosto, para dispersar o cheiro forte do tabaco. Insetos, disse ela. Borrachudos. O único problema da costa leste. Não tem borrachudos no oeste? Perguntou ele. Bem, não muitos em Vancouver. Algumas mutucas nos campos de golfe, de deixar a gente louca. Nisso Gamache conseguia acreditar, tendo ele mesmo sido atormentado por aquelas moscas. Felizmente, a fumaça espanta os insetos, disse ele sorrindo. Ela hesitou, então riu. A mulher era amável, tinha uma risada fácil. Ela tocou o braço dele em um gesto familiar, embora não fossem íntimos.
Mas não de uma maneira invasiva. Era simplesmente um hábito. Ao observá-la nos últimos dias, ele notara que ela tocava a todos e sorria para tudo. O senhor me pegou em flagrante, monsieur. Fumando escondido. De fato, bem patético. Sua família não aprova? Na minha idade, há muito tempo parei de me importar com o que os outros pensam. C'est vrai? Gostaria de fazer o mesmo. Bem, talvez eu me importe um pouquinho. Confidenciou ela. Faz um tempo desde a última vez que estive com minha família. Ela olhou para o Manoá e ele seguiu seu olhar. Lá dentro, seu irmão Thomas falava com a mãe, enquanto Sandra e Mariana os olhavam, sem se falar, e alheias ao fato de que alguém as observava. Quando o convite chegou, eu quase não vim. É uma reunião anual, mas nunca participei. Vancouver é muito longe. Ela ainda podia ver o convite no chão, virado para cima sobre o piso de madeira brilhante do magnífico hall de entrada, onde tinha caído como se de uma grande altura. Ela conhecia a sensação. Olhou para o papel branco grosso e a caligrafia tão familiar que lembrava uma teia de aranha. Foi uma batalha de vontades. Mas ela sabia quem venceria. Quem sempre vencia. Eu não quero desapontá-los, disse Julia Martin finalmente em voz baixa. Tenho certeza de que não faria isso. Ela se virou para ele com os olhos arregalados. Sério? Ele dissera aquilo por educação. Para ser sincero, não fazia ideia de como os membros da família se sentiam uns em relação aos outros. Ela viu sua hesitação e riu novamente. Perdoe-me, monsieur. A cada dia que passo com minha família, consigo regredir uma década. Agora estou me sentindo uma adolescente desajeitada, carente e fumando escondida no jardim. O senhor também? Fumando no jardim? Não, não há muitos anos. Eu só estava explorando o local. Cuidado, nós não queremos perdê-lo, disse ela com uma pitada de flerte. Eu sou sempre muito cauteloso, Madame Martin. Respondeu Gamache, cuidando para não encorajar o flerte. Ele suspeitava que fosse algo natural nela, e inofensivo. Ele a observara por alguns dias e ela usara a mesma inflexão com todos, homens e mulheres, família e estranhos, cães, esquilos, beija-flores. Ela arrulhava para todos. Um movimento ao lado chamou a atenção dele. Gamache teve a impressão de ter visto um borrão branco, e por um instante seu coração deu um salto. Teria aquela coisa de mármore ganhado vida? Estaria ela se movendo na direção dele, saindo da floresta? Ele se virou e viu uma figura no terraço recuar para as sombras, e então reaparecer. Elliot! Chamou Julia Martin. Que maravilha! Você trouxe o meu conhaque com Benedictine? Oui, madame. O jovem garçom sorriu ao lhe entregar o que trouxera em uma bandeja de prata. Então ele se dirigiu a Gamache. E para o monsieur, o que posso trazer? Ele parecia tão jovem, seu rosto tão gentil. Ainda assim, Gamache sabia que o rapaz estivera à espreita no canto do hotel, observando-os. Por quê? Então, riu de si mesmo, vendo coisas que não estavam lá, ouvindo palavras não ditas. Ele fora ao Manoir Belchasse para se desligar disso, relaxar e não procurar a mancha no tapete, a faca no mato ou nas costas, para parar de notar as inflexões malévolas que se escondiam em conversas educadas, disfarçadas de palavras aceitáveis, e os sentimentos vincados e dobrados para se transformarem em outras coisas, como um origami emocional, feito para parecer bonito, mas disfarçando algo nem um pouco atraente. Já era ruim o suficiente que ele tivesse adquirido o hábito de assistir a filmes antigos e se perguntar se os figurantes idosos ainda estariam vivos e como teriam morrido. Porém, quando ele começou a olhar para as pessoas na rua e notar o crânio sob a pele, viu que era hora de descansar. No entanto, ali estava ele, naquele hotel tranquilo, analisando o jovem garçom, Elliot, quase o acusando de espionagem. Non, merci. Madame Gamache pediu bebidas para nós dois no salão principal. Elliot se retirou e Julia o observou. É um jovem bonito, comentou o Gamache.
O senhor acha? Indagou ela, seu rosto indistinto na escuridão, mas sua voz tomada de divertimento. Depois de alguns segundos, ela falou novamente. Eu estava me lembrando de um trabalho semelhante que eu fazia na idade dele. Mas nada tão grandioso como isto aqui. Foi um emprego de verão em um restaurante barato no Mans, em Montreal. O senhor conhece o Boulevard Saint-Laurent? Sim. Mas é claro que conhece, perdão. Bom, era uma verdadeira espelunca. Ganhava salário mínimo, o dono ficava tentando me agarrar. Nojento. Ela fez mais uma pausa. Eu amava. Foi meu primeiro emprego. Dizia aos meus pais que estava no Yacht Club tendo aulas de vela, mas em vez disso, pegava o ônibus número 24 e ia para o leste. Um território inexplorado para quem era de família inglesa nos anos 60. Muita ousadia da minha parte. Disse ela zombando de si mesma. Mas Gamache conhecia aqueles tempos e sabia que ela tinha razão. Ainda me lembro do meu primeiro salário. Continuou Júlia. Levei para casa para mostrar aos meus pais. Sabe o que minha mãe disse? Gamache balançou a cabeça, mas então percebeu que ela não podia vê-lo no escuro. Não? Ela olhou para ele, me devolveu e disse que eu devia estar orgulhosa de mim mesma. E eu estava. Mas era claro que ela quis dizer outra coisa. Então eu fiz algo idiota. Perguntei o que ela queria dizer. Desde então, aprendi a não fazer perguntas a menos que esteja preparada para a resposta. Ela disse que eu era privilegiada e não precisava do dinheiro, mas outra pessoa precisava. Era como se eu tivesse roubado de alguma menina que realmente tinha necessidade do trabalho. Sinto muito, disse Gamache. Tenho certeza de que ela não quis dizer isso. Quis sim, estava certa. Eu me demiti no dia seguinte, mas voltava de vez em quando e olhava pela janela para a nova garota que servia as mesas. Isso me deixava feliz. A pobreza pode derrubar a pessoa, comentou Gamache sem alterar o tom de voz. Mas o privilégio também pode. Na verdade, eu invejava aquela garota, confessou Júlia. Bobo, eu sei, romântico. Tenho certeza de que a vida dela era horrível. Mas talvez pelo menos ela fosse dona da própria vida. Júlia riu e tomou um gole de sua bebida. Delicioso. O senhor acha que é feito pelos monges na abadia? Os beneditinos? Realmente não sei. Ela riu. Não é sempre que eu ouço essas palavras. Que palavras? Não sei. Minha família sempre sabe tudo. Meu marido sempre sabia tudo. Nos últimos dias, eles haviam trocado comentários educados sobre o tempo, o jardim, a comida no manoir. Aquela era a primeira conversa real que ele tinha com um dos membros da família. E a primeira vez que ela mencionava o marido. Eu vim para o manoir alguns dias antes, para... Ela parecia não saber o que dizer, mas Gamache esperou. Ele tinha todo o tempo e paciência do mundo. Estou no meio de um divórcio. Não sei se o senhor sabia. Ouvi falar. A maioria dos canadenses tinha ouvido. Julia Martin era casada com David Martin, cujo sucesso e queda espetaculares tinham sido narrados incansavelmente na mídia. Ele era um dos homens mais ricos do país. Havia feito fortuna na área de seguros. A queda começara alguns anos antes. Tinha sido longa e excruciante, como deslizar em uma encosta lamacenta. A cada instante parecia que ele seria capaz de parar a descida, mas, em vez disso, continuava a juntar cada vez mais lama, lodo e velocidade. Até que, finalmente, mesmo seus inimigos acharam difícil assistir. Ele perdeu tudo, inclusive a liberdade. Mas a esposa permaneceu ao seu lado. Alta, elegante, distinta. Em vez de despertar inveja por seus óbvios privilégios, de alguma forma ela conseguiu cair nas graças do povo. Eles gostavam de seu ânimo e de seus comentários sensatos. Identificavam-se com sua dignidade e lealdade. E a adoraram pelo pedido de desculpas público que ela fez ao final, quando ficou claro que seu marido havia mentido para todos
e arruinado as economias de dezenas de milhares de pessoas. E ela ainda se comprometeu a devolver o dinheiro. Agora, David Martin vivia em uma penitenciária na Colômbia Britânica, e Julia Martin tinha voltado para casa. Ela declarou à mídia que iria para Toronto e desapareceu. Mas ali estava ela, em Quebec, na floresta. Eu vim para recuperar o fôlego antes da reunião de família. Gosto de ter um espaço e um tempo para mim mesma. Senti falta disso. Je comprends. Disse ele, e era verdade. Mas há algo que eu não entendo, madame. O quê? Ela parecia um pouco cautelosa, como uma mulher acostumada a ouvir perguntas invasivas. Pobre Peter da pele apinhada de pus? Perguntou Gamache. Ela riu. É uma brincadeira de quando a gente era criança. Ele conseguia ver parte de seu rosto refletido sob a luz âmbar do manoir. Os dois ficaram em silêncio, observando as pessoas se moverem de um cômodo para outro. Parecia que estavam assistindo a uma peça. O palco iluminado criando uma atmosfera. Os diferentes cenários decorados e povoados. Os atores se movimentando de lá para cá. Então ele olhou novamente para sua companheira e não pôde deixar de se perguntar por que o resto da família dela estava lá, como um elenco todo no palco, e ela estava ali fora, sozinha no escuro, observando. Eles estavam no salão principal, com seu teto de madeira e móveis magníficos. Mariana sentou-se ao piano, mas foi afastada por Madame Fine. Pobre Mariana, disse Júlia rindo. É sempre a mesma coisa. Maguila nunca pode tocar. Thomas é um músico da família, como meu pai. Ele era um pianista talentoso. Gamache observou o idoso no sofá. Não conseguia imaginar aquelas mãos deformadas produzindo uma música agradável, mas provavelmente elas não eram tão deformadas na época. Thomas sentou-se no banco do piano, levantou as mãos e lançou os acordes de Bach no ar da noite. Ele toca muito bem, comentou Júlia. Eu tinha me esquecido. Gamache concordou. Pelas janelas ele viu Reine Marie sentar-se e um garçom colocar 2 expressos e 2 conhaques na frente dela. Ele queria voltar para dentro. Tem mais um para chegar, sabia? Sério? Ela tentou manter o tom leve, mas Gamache teve a sensação de perceber algo mais. Reine Marie estava mexendo seu café e tinha se virado para olhar pela janela. Ele sabia que ela não podia vê-lo. Na luz, tudo que ela via era o reflexo do salão. Estou aqui, sussurrou ele em sua mente. Bem aqui. Ela se virou e olhou diretamente para ele. Foi coincidência, é claro. Mas a parte dele que não se preocupava com a razão, sabia que ela o tinha ouvido. Meu irmão mais novo, Spot, chega amanhã. Provavelmente vai trazer a esposa, Claire. Era a primeira vez que ele ouvia Julia Martin dizer qualquer coisa que não fosse gentil e agradável. As palavras eram neutras, factuais. Mas o tom dizia muito. Estava cheia de medo. Eles voltaram para o manoir Belchasse. E enquanto Gamache segurava a porta para Julia Martin entrar, ele avistou a caixa de mármore na floresta. Só dava para ver um canto dela. E então ele entendeu o que ele lembrava. Uma lápide. 3. Assim que Pierre Patnaud abriu a porta vai e vem da cozinha, as risadas no ambiente cessaram. Ele não sabia identificar o que o chateava mais, o riso ou seu fim abrupto. No meio do cômodo estava Elliot. Uma das mãos na cintura esguia, a outra levantada ligeiramente, o dedo indicador esticado, uma expressão carente e um tanto azeda no rosto. Era uma imitação excepcionalmente precisa de um dos hóspedes. O que está acontecendo por aqui? Pierre odiou o tom sério de desaprovação em sua voz. E odiou o olhar no rosto dos empregados. Medo, exceto por Elliot. Ele parecia satisfeito. A equipe nunca tivera medo dele antes, e não tinha nenhuma razão para ter naquele momento. Era por causa daquele Elliot. Desde que chegara, tinha virado os outros contra o maître. Ele podia sentir.
Antes estava no centro da equipe do Manoir, era o líder, respeitado. Agora, de repente, se sentia um estranho. Como aquele rapaz conseguira fazer isso? Mas Pierre sabia a resposta. Elliot trouxera à tona o pior que havia nele. Ele provocava o maître, insultava-o, quebrava as regras e o forçava a ser o disciplinador que não queria ser. Todos os outros jovens funcionários tinham se mostrado dispostos a ouvir e aprender, gratos pela estrutura e liderança do maître. Ele os ensinara a respeitar os hóspedes, a serem corteses e gentis, mesmo quando confrontados com grosserias. Explicava sempre que os hóspedes pagavam um bom dinheiro para serem mimados, mas também mais do que isso. Eles iam ao Manoir para serem cuidados. Pierre às vezes se sentia como um médico no pronto-socorro. Vítimas da vida na cidade, as pessoas entravam por sua porta, carregando o mundo nas costas. Abatidas por exigências de mais e tempo de menos, contas, e-mails e reuniões de mais, agradecimentos de menos e muita pressão. Ele se lembrava do próprio pai voltando do escritório, exausto, desgastado. Pierre sabia que não era um trabalho servil o que faziam no Manoir Belchasse. Era algo nobre e essencial. Eles faziam as pessoas se recuperarem, embora algumas, ele sabia, saíssem ainda piores. Nem todos levavam jeito para aquele trabalho. Elliot não levava. Eu só estava me divertindo. Elliot disse aquilo como se fosse razoável ficar zombando dos hóspedes no meio da cozinha lotada e atarefada. E o maître fosse o irracional. Pierre sentiu a raiva aumentando. Olhou em volta. A ampla cozinha antiga era o local de encontro natural dos funcionários. Até os jardineiros estavam lá comendo bolo e bebendo chá e café. E vendo-o ser humilhado por um garoto de 19 anos. Ele é jovem, disse Pierre para si mesmo. Ele é jovem. Mas ele já dissera aquela frase tantas vezes que ela perdera o sentido. Ele sabia que deveria deixar passar. Você estava zombando dos hóspedes. Sai de um! Ah, ela é ridícula. Excusez-moi, mas acho que ele bebeu mais café do que eu. Excusez-moi, mas este é o melhor lugar. Eu pedi o melhor lugar. Excusez-moi, eu não quero ser difícil, mas fiz meu pedido antes deles. Onde está o meu talo de aipo? Risadas rapidamente abafadas encheram a cozinha quente. Era uma boa imitação. Mesmo com raiva, o maître reconheceu a lamúria suave e indiferente de Sandra, sempre pedindo um pouco mais. Elliot podia não ter as qualidades de um bom garçom, mas tinha uma habilidade incrível de enxergar os defeitos das pessoas, e ampliá-los, e zombar deles. Era um dom que nem todos achariam engraçado. Olha só quem eu encontrei, disse Julia alegremente quando eles entraram no salão principal. Reine-Marie sorriu e se levantou para beijar o marido, segurando uma bojuda taça de conhaque. O restante das pessoas ergueu o olhar, sorriu e voltou para o que estava fazendo. Julia ficou parada na soleira da porta, hesitante. Em seguida pegou uma revista e sentou-se em uma poltrona. — Está se sentindo melhor? Sussurrou Reine-Marie. Muito, respondeu ele com sinceridade, pegando a taça aquecida pelas mãos dela e acompanhando-a até um sofá. Bridge mais tarde? Perguntou Thomas, que parou de tocar piano e foi até os gamaches. Merveilleux, bonne idée, disse Reine-Marie. Eles jogavam bridge na maioria das noites, com Thomas e sua esposa Sandra. Era uma maneira agradável de terminar o dia. Encontrou alguma rosa? Perguntou Thomas a Julia enquanto voltava para a esposa. Sandra gargalhou, como se ele tivesse dito algo espirituoso e inteligente. Algumas rosas, Eleonor, você quer dizer? Perguntou Mariana, do assento à janela, ao lado de Bin, com um olhar de grande divertimento. São as suas favoritas, não são, Julia? Pensei que elas fossem mais do seu tipo. Julia sorriu. Mariana sorriu de volta e imaginou uma das vigas de madeira caindo e esmagando a irmã mais velha. Não era nada divertido tê-la de volta, como Mariana esperava que fosse. Muito pelo contrário. Hora de dormir, Bin, disse Mariana, colocando o braço pesado em volta da criança atenta.
Gamache nunca tinha conhecido uma criança que fosse tão quieta naquela idade. Ainda assim, parecia contente. Quando passaram por Bin, o olhar de Gamache encontrou seus olhos azuis e brilhantes. — O que você está lendo? Perguntou. Bin parou e encarou o estranho. Embora estivessem juntos no Manoir havia 3 dias, eles não tinham se falado, até aquele instante. Nada. Gamache notou as mãozinhas se fecharem com mais firmeza sobre o livro de capa dura e a blusa folgada a amassar, enquanto o livro era pressionado contra o corpo. Através dos dedinhos bronzeados, Gamache conseguiu ler apenas uma palavra. Mitos. Vamos lá, molenga. Cama. Mamãe precisa ficar bêbada e não pode fazer isso antes de você estar na cama, você sabe disso. Bin, ainda olhando para Gamache, de repente sorriu. Posso tomar um martini hoje, por favor? Pediu Bin, saindo da sala. Você sabe que só vai ter permissão para beber quando tiver 12 anos. Vai ser uísque ou nada. Ouviram Mariana dizer enquanto subia as escadas. Não tenho lá muita certeza se ela está brincando, afirmou Madame Fine. Gamache sorriu para ela, mas o sorriso desapareceu ao ver o olhar severo no rosto da mulher. Por que você permite que ele o irrite, Pierre? A chefe Veronique estava colocando trufas artesanais e frutas cristalizadas, cobertas de chocolate em pequenos pratos. Posicionava os doces em um padrão artístico instintivamente. Ela pegou um ramo de hortelã, sacudiu-o para secá-lo e cortou algumas folhas com as unhas. Distraída, escolheu algumas flores comestíveis de seu vaso e, em pouco tempo, chocolates formavam um desenho adorável no prato branco. Endireitando-se, ela olhou para o homem à sua frente. Eles trabalhavam juntos havia anos. Décadas, pensando bem. Ela achava estranho pensar que tinha mais de 60 anos e sabia que aparentava a idade, mas, felizmente, ali na floresta aquilo não importava. Poucas vezes vira Pierre tão chateado por causa de um dos funcionários jovens. Ela gostava de Elliot. Todos gostavam, ou pelo menos era o que parecia. Seria por isso que o maître estava tão chateado? Estaria ele com ciúme? Ela o observou por um momento, seus dedos finos arrumando a bandeja. Não, pensou. Não era ciúme. Era outra coisa. Ele simplesmente não me ouve, disse Pierre, deixando a bandeja de lado e se sentando de frente para a chefe. Estavam sozinhos na cozinha. A louça estava lavada e guardada, o chão e as outras superfícies limpas. Havia um cheiro de café expresso, hortelã e frutas no ar. Ele veio aqui para aprender e se recusa a escutar. Continuou. Eu simplesmente não o entendo. Pierre tirou a rolha do conhaque e o serviu. Ele é jovem. É a primeira vez dele longe de casa. E você só vai piorar as coisas ficando em cima dele. Deixa isso para lá. Pierre tomou um gole e assentiu. Era relaxante estar perto da chefe Veronique, embora ele soubesse que a mulher assustava os funcionários novos. Ela era grande, corpulenta, com uma voz forte, e tinha facas, muitas, e cutelos e panelas de ferro fundido. Ao vê-la pela primeira vez, os empregados novos não teriam culpa se achassem que haviam feito uma curva errada na estrada de terra e acabado em um acampamento de madeireiros, e não no refinado Manoir Belchasse. A chefe Veronique parecia o cozinheiro de alguma cantine. Ele precisa saber quem é que manda, argumentou Pierre com firmeza. Ele sabe, só não gosta disso. Dava para ver que o maître tivera um dia difícil. Ela pegou a maior trufa da bandeja e a ofereceu a ele. Pierre comeu distraidamente. Eu aprendi francês muito tarde, comentou a senhora Fine, examinando as cartas do filho. Eles tinham ido para a biblioteca e passado para o francês. E agora a idosa circulava lentamente à mesa, espiando as cartas de cada um. De vez em quando, estendia um dedo e batia em determinada carta. No início, limitava sua ajuda ao filho e à esposa dele. Mas naquela noite resolvera incluir os Gamaches em sua ronda. Era um jogo amigável, e ninguém parecia se importar. Certamente não Armand Gamache, que bem que precisava de ajuda. As paredes da sala eram repletas de livros, que dividiam espaço apenas com a enorme lareira de pedra e a parede com portas francesas, que agora davam para a escuridão. Estavam abertas,
para deixar entrar qualquer resquício de brisa que a noite quente do Quebec tivesse a oferecer, o que não era muito. O que ela de fato oferecia era o trinado constante da natureza lá fora. Tapetes orientais desgastados haviam sido dispostos pelo antigo piso de pinheiro, e cadeiras e sofás confortáveis, agrupados para conversas íntimas ou leituras privadas. Aqui e ali, arranjos de flores frescas adornavam o ambiente. O manoir Belchasse conseguia ser ao mesmo tempo rústico e refinado. Troncos ásperos do lado de fora e cristal fino do lado de dentro. — A senhora mora no Quebec? Perguntou Reine Marie devagar. — Eu nasci em Montreal, mas agora moro em Toronto, mais perto dos meus amigos. A maioria deixou o Quebec anos atrás, mas eu fiquei. Naquela época não precisávamos saber francês. Apenas o suficiente para falar com nossas empregadas domésticas. O francês da senhora Finney era fluente, mas com um sotaque bem forte. Mãe, repreendeu Thomas, o rosto avermelhado. Eu me lembro daqueles dias, contou Reine Marie. Minha mãe fazia faxina. A senhora Finney e Reine Marie conversaram sobre trabalho duro e família, sobre a Revolução Tranquila na década de 60, quando os quebequenses finalmente se tornaram maîtres chez nous, donos da própria casa. Minha mãe, porém, continuou a limpar as casas dos ingleses em Westmount. Disse Reine Marie, organizando suas cartas. Sem trunfo. Madame Finney se aproximou para olhar, acenando em aprovação. Espero que os empregadores dela tenham sido mais gentis. Tenho vergonha de dizer que também tive que aprender isso. Foi quase tão difícil quanto o subjuntivo. Foi uma época notável, afirmou Gamache. Emocionante para a maioria dos franco-canadenses, mas sei que para os ingleses foi horrível. Nós perdemos nossos filhos, disse a senhora Finney, indo espiar a mão dele. Eles partiram para encontrar emprego em uma língua que soubessem falar. Vocês podem ter se tornado patrões, mas nós viramos forasteiros, indesejáveis em nossa própria casa. Tem razão, foi terrível. Ela bateu no 10 de paus na mão dele, sua carta mais alta. Seu tom não era emotivo nem triste, mas talvez tivesse um pouco de censura. Passo, disse Gamache. Ele era a dupla de Sandra, e Reine Marie estava jogando com Thomas. Eu fui embora, disse Thomas, que parecia entender francês melhor do que falava, o que com certeza era mais útil do que seria o contrário. Fiz universidade longe, voltei e me estabeleci em Toronto. O Quebec é difícil. Ouvir Thomas era interessante, pensou Gamache. Se a pessoa não falasse francês, juraria que ele era bilíngue, tão perfeito era seu sotaque. Mas ao conteúdo, faltava certo je ne sais quoi. 3 sem trunfo, disse Thomas. Sua mãe balançou a cabeça e fez um leve som de reprovação. Thomas riu. A língua da minha mãe. Gamache sorriu. Ele gostava do sujeito e suspeitava que a maioria das pessoas também devia gostar. Algum de seus filhos ficou aqui? Perguntou Reine Marie a Madame Finney. Os Gamaches, pelo menos, tinham Anne morando em Montreal. Mas Reine Marie sentia saudades de Daniel todos os dias e se perguntava como aquela mulher e tantas outras conseguiam viver longe dos filhos. Não admirava que eles nem sempre se sentissem confortáveis com os quebequenses, já que sentiam que perderam os filhos por causa de uma língua, e sem nem receberem um obrigado. Na verdade, muitas vezes, era exatamente o oposto. Restava uma suspeita persistente entre os quebequenses de que os ingleses estavam simplesmente esperando uma oportunidade para escravizá-los de novo. Ficou, meu outro filho. Spot. Ele e a esposa Claire vêm amanhã, declarou Thomas, mudando para inglês. Gamache tirou os olhos de sua mão, que nem tinha nada de interessante mesmo, e olhou para o homem ao lado. Como sua irmã Júlia no início da noite, o tom de Thomas fora leve e alegre ao mencionar o irmão ausente. Mas havia algo mais nas entrelinhas. Ele sentiu uma leve agitação na parte do cérebro que fora ao manuar para se desligar. Era a vez de Sandra apostar. Gamache olhou para a parceira do outro lado da mesa. Passe, ele desejou. Eu não tenho nada. Vamos ser massacrados.
Ele sabia que bridge era um jogo de cartas e um exercício de telepatia. Spot, disse Sandra bufando. Típico. Vem no último minuto. Faz só o mínimo sempre. 4 sem trunfo. Rene Marie dobrou. Sandra, replicou Thomas com uma risada, mal escondendo a repreensão. Que foi? Todo mundo chegou 2 dias antes para homenagear seu pai e ele aparece no último minuto. Sujeito mais esquisito. Fez-se silêncio. Os olhos de Sandra correram de sua mão para o prato de chocolates que o maître havia colocado na mesa deles. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.